Doutora Josi, Ah, então, está entrando ao vivo. Opa, seja muito bem-vindo. olá! Que Boa bom noite a tê-lo por aqui. todos. Boa noite, boa noite. Estava dizendo aqui que é uma honra, um privilégio receber você aqui hoje, bater um papo comigo aqui, falando sobre lutos e perdas, né? Um prazer Como alcançar meu. conforto, consolo e esperança em meio às adversidades quando o inesperado acontece. Já já você vai é, entrar e dar a sua saudação, a sua introdução, dizer quem é a doutora Josi, para que as pessoas Uhum. conheçam você melhor e saiba mais sobre o seu trabalho, o que que você faz também. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí. Alguém já disse, querida Josi, então eu espero que outras pessoas entrem também e assim nós vamos conversar um pouco. Claro, a live vai ficar gravada para a gente é, dar acesso a outras pessoas no futuro também. Muito bem. Vamos lá então. Então hoje, já disse, hoje é dia 27 de março de 2025. Estou aqui com a doutora Josi Oliveira, que é minha conhecida, minha amiga já de algum tempo. Eu quero então que você dê a sua palavra de introdução, de boa noite e fale para nós, para as pessoas que não te conhecem ainda, quem é a doutora Josi. Fica à vontade, Josi. Olá, meus queridos. Primeiro eu quero agradecer, né, esse convite, que privilégio estar aqui falando com um tema tão difícil, mas eu já vivi na minha própria experiência, então, não só profissional, mas experiência pessoal, e eu tenho certeza que Deus vai usar a minha boca para abençoar vocês, com certeza. E como o pastor Gilmar falou, não sei se eu chamo pastor, Fica capelão, eles são, né, à tantos vontade. Gilmar títulos. mesmo tá bom, não tem título É, não. já nos conhecemos há algum tempo e a gente entende, né, com a nossa profissão, o desafio que é acolher, trazer conforto para as pessoas. E eu tenho Uhum. trabalhado nisso há mais de 20 anos também, como mentora, como coach, como terapeuta. A gente sempre está encontrando pessoas que estão vivendo alguns desafios e de forma inesperada, realmente. Por isso que eu entendi que esse tema ele foi tão especial para que eu pudesse falar sobre ele, né? E junto Uhum. com você, que a gente pudesse bater esse papo aí, trazendo, compartilhando as nossas experiências, compartilhando não só experiências na área profissional, mas também espiritual, né? Porque Sim, o quanto esse tema ele precisa que nós também buscamos essa ajuda, esse conforto no espírito, não é? sim. E eu sou escritora de alguns livros, tenho produzido conteúdos para ajudar as pessoas realmente nessa área do desenvolvimento dela, né, na vida, né? Uhum. E, e quantas coisas nós vivemos que nós precisamos acessar conteúdos como esse, como o que você também tem, o seu livro, né? Boa noite, pessoas aí entrando Uhum. aí da minha Ah, rede. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E é isso, gente. Eu não vou falar muito de mim aqui, porque eu não quero que o foco seja eu, mas sim aquilo que a gente pode contribuir através da experiência, tanto pessoal como profissional. Se vocês né? quiserem me seguir nas redes sociais, fiquem à vontade. Sempre tem conteúdo de valor aí. Eu sempre estou contribuindo também com a comunidade para que eu possa alcançar ainda mais a minha missão nesse mundo, né? Sim, já aproveita e fala qual que é o seu Instagram e para que as pessoas já possam, quem sabe, já tomar nota se quiser, por favor. Vou até escrever aqui, ó, para ficar mais fácil, né? Que aí as pessoas já podem ficar à vontade também. Tem sempre conteúdo de valor aí. Acho que eu escrevi Uhum. direito, né? Tô sem óculos aqui, mas eu acho que É. foi. Então é isso. É a doutora Josi Oliveira, né? Josi com J-I-E. E fique à vontade de me seguir também por lá. Sim, por favor, pessoal, segue ela também, será muito legal. Voltando sobre esse ponto aí sobre lutos e perdas, eu, né, como capelão, venho trabalhando nos últimos anos e tem tido assim, cada dia que passa, eu fico mais assim consciente da necessidade. Obrigado, Sandra aí, pela sua participação também, que a gente precisa conversar sobre esse tema, sobre lutos e perda, porque todos Uhum, nós, em algum momento da vida, passamos por um luto, por uma perda, uhum, porque os dois são, né, são companheiros de jornada, de caminhada, e muitas vezes a gente está passando por uma pressão, passando por uma depressão, passando por um tempo difícil, a gente ainda não teve aquele entendimento de que é um luto que a gente está passando, está vivendo, né? uhum, E o luto é uma coisa assim, é uma experiência universal de todas as culturas, todos os povos, independente de credo, independente de religião, independente
de país, tudo, né? Então todas as pessoas passam e cada um vai responder de uma maneira diferente a essa questão do luto. Hoje de manhã, bem cedo, estava indo trabalhar e de repente eu tô atrás de uma que a gente chama de caminhonete, né? Uma caminhonete, um truck. E aí eu olhei na traseira assim da porta de trás, aquela que abre para as pessoas colocarem as coisas atrás, e me chamou a atenção. Tinha assim duas fotos de duas crianças, pelo rosto eram crianças, estava escrito sempre estarão em nossos corações. Naquele momento foi assim quase né, um sentimento ruim no meu coração de pensar que aquele pai ou a mãe ou o filho, não sei, o filho não pode ser, é o pai, um tio, alguém adulto, né, carregando ainda a tristeza do luto, melhor, a dor do luto, tristeza não, a dor do luto que ainda estava ali bem estampado naquele carro, naquela caminhonete, naquele truck. São as fotos bonitas das duas crianças, pelo jeito são crianças pelo rostinho, e escritos sempre em nossos corações. Eu fiquei pensando, Senhor, quanto tempo será que essa pessoa está carregando esse luto, mantendo esse luto dentro do coração? Talvez ele ou ela não teve a oportunidade ainda de compartilhar, de falar com alguém, dividir essa dor com alguém. Então, no meu projeto, falei para você aquele dia, se através aqui da nossa live hoje, nós pudermos ajudar pelo menos uma pessoa a encontrar conforto, consolo e esperança no meio das caos, no meio da situação, eu já fico assim bastante feliz de que nós estamos dando a nossa contribuição. Por isso, eu estou muito grato pela sua presença e eu sei que, né, a live vai ficar gravada depois, muitas pessoas terão acesso. Muito bem, doutor Josi, quando nós estamos falando sobre lutos e perdas e, né, para completar a ideia que com relação ao inesperado, que o inesperado ele sempre bate à porta das nossas vidas, não somente quando um ente querido morre, mas uma doença repetida, ou mesmo até um rompimento traumático né, de algum relacionamento, ou de um contrato de trabalho, enfim. Então, o ser humano, quando tem esse inesperado, então ele entra em choque. Então, a pergunta para você, para a gente começar a dar continuidade, é: como é possível, ainda nesse impacto inicial, encontrar as primeiras gotas de conforto e segurança emocional? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, vamos dizer assim, né? Porque cada pessoa vai viver de uma forma diferente. E quando eu estava orando para me preparar para essa live, eu falei: Senhor, o que que o Senhor quer que eu traga aqui, né? Porque primeiro eu consulto a Ele, depois eu Aham. consulto a minha experiência no profissional. E o que veio no meu coração é o preparo. Uhum. Como nós podemos, então, nos preparar para antecipar situações como esta? Uhum. É, o inesperado, ele sempre vai nos surpreender, porque o ser humano, ele não está preparado para perder algo. Se é Sim. um ente querido, se é um divórcio, se é um emprego, se é uma parceria, né? Quem seja, o que seja que está acontecendo na vida dessa pessoa, ele vai levar um choque, ele vai ser abalado. E emocionalmente ele pode ir para o buraco, ele pode ir para uma depressão, ele pode ir para um desespero. E tem muitas pessoas que fazem isso, né? Uhum. Que não sabem como lidar com isso. Mas o preparo que eu quero dizer aqui é o preparo primeiro espiritual. Porque quando Uhum. nós estamos mais fortalecidos espiritualmente, nós temos mais aquele momento de tranquilidade de dizer assim: peraí, para onde que eu vou agora? O que que eu faço? Tem um salmo que eu Uhum. sempre falo ele, que é: de onde vem o meu socorro? Eu elevo os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro? O meu Uhum. socorro vem do Senhor. Sim. Então, esse preparo primeiro, ele vem a ser espiritual. É meu relacionamento com Deus que vai me fortalecer. E Uhum. aí, emocionalmente, como que eu faço? Emocionalmente, várias coisas vão estar acontecendo. Eu vivi uma experiência pessoal ano passado, né? Você sabe disso. E quando eu me deparei com aquela situação, primeiro, a perda da minha mãe. Perdi minha mãe ano passado. E aí foi uma dor muito forte, porque a dor de perder alguém já é difícil. Imagina a mãe. A mãe Uhum. tem uma parte muito especial na Sim. família, né? Sim. Na Sim. vida da criança, na vida da pessoa. Aham. Então, essa dor, ela vem. Você vai fazer o quê? Você vai primeiro acolher, permitir-se viver aquele momento de dor. Ele Uhum.
primeiro, a Luciana está falando aqui, Deus me preparou e mesmo assim caí em depressão. Pois é, mas às Ah, vezes, Luciana, a gente vai viver esses momentos porque a gente também não está preparado emocionalmente. Nós estamos sim. sim preparando aí. Por exemplo, Deus me deu uma palavra em dezembro de 2023, me preparando para o que eu ia viver em 2024. Hum, Olha como é interessante. hum, Se nós não hum, estivermos em sintonia com Ele, nós vamos passar despercebido, nós vamos ficar distraídos. Qual foi a palavra que ele me deu? Ele me deu o texto de Filipenses que diz: seja inabalável. hum, Ou seja, se prepare para as coisas que vão te abalar. Fique sim. firme em mim, fique firme Hum, na sua fé, né? uhum, E é interessante isso, porque ele tem sim uma palavra de preparo. A sim. partir daquilo ali, eu comecei a meditar mais naquele texto. Eu comecei a me fortalecer mais em fé. Não sabia o que ia acontecer. Ele não Aham, tinha me revelado. certo. Mas sim, eu vivi vários desafios ali. E o que, que aconteceu então? Eu fui passando pelos desafios e um momento eu me senti Aham, fraca. Porque emocionalmente a gente vai se desgastando, a gente está preparada no espírito, mas fisicamente a gente se sente fraca. aham, Por que, que a gente nunca viveu tal situação? Eu nunca tinha perdido a minha mãe, foi a primeira sim. vez, claro. A Hum, gente só perde alguém uma vez. é. Então, quando vem a perda, aí sim a gente encontra ali, peraí, mas cadê? Cadê a maturidade emocional nesse momento? Hum, Se você nunca viveu isso, não, mas espera aí, você pode se permitir aceitando, chorando. A gente sabe que um luto tem várias sim, fases, né? sim. E a Sandra está dizendo, eu estou Hum, vivendo. Eu sinto muito pela sua dor, viu, Sandra? Mas eu tenho certeza que essa palavra pode confortar o seu coração também. ah, sim. Fica com a gente até o Hum, final. Então, de repente, a dor, a primeira dor ali é a negação, eu não aceito. É interessante que na minha experiência pessoal, eu tinha estado com a minha mãe 15 dias no Brasil, tive um período ali, e o período que eu fiquei lá, eu estava gripada, estava com uma alergia, hum, e eu nem tinha ficado tão perto dela por causa do medo de aquilo ali também passar, né? sim. Contagiar ela de alguma forma, Hum, a saúde dela estava sensível. E aí eu passei esses dias lá, quando eu vim, 15 dias depois, ela ela já foi, ela já estava, né, internada e ali tudo começou a acontecer. Então, quando ela partiu, eu não me desesperei para voltar no Brasil e participar do enterro dela, porque Deus trouxe a paz no meu coração. Não, filha, eu te levei lá para você se é. Se despedir. preparou, né? Então, aqui, É, me preparou é. mais uma vez, sabe? Então, eu pude não, não viver essa fase de negação. Hum, Não, peraí, está acontecendo. Agora eu vou aceitar e eu vou trazer esse luto. uhum, Eu vou acolher a minha dor. É muito uhum, importante, Sandra, você ou a Luciana, a Luciana já viveu, mas você está vivendo agora, que você disse, nesse momento, não negar o que está acontecendo e olhar para a realidade como ela é real. Né? uhum, Porque às vezes a gente tenta fantasiar, mas quando eu encaro essa realidade, eu estou abraçando a minha dor. Eu estou dizendo assim: tá tudo bem você estar triste, tá tudo bem você chorar, tá tudo bem você se enfraquecer, tá tudo bem você pedir ajuda, não é? Porque às é, vezes a gente quer dar uma de forte, a é, gente é. quer se comprometer. Nossa, o que, que o Instagram está fazendo aí? E eu acho legal, essa é uma palavra que eu acho interessante falar isso, porque nós temos que não só admitir, mas assumir a nossa humanidade. Às vezes, assumir nossa humanidade é falar, eu estou sofrendo, estou doente, ou melhor, está doendo, né? Porque eu perdi meu ente querido, minha mãe, meu pai, ou seja, outra pessoa, e Uhum, assumir essa dor. Eu acho que eu tenho visto que quando a gente assume essa dor, ajuda no processo de encontrar conforto e esperança e aceitar, para a gente não ficar nessas fases aí que você falou, né, das fases do luto, principalmente na fase da negação, que eu acho que é a fase da uhum, negação que bate pesado assim em muitas pessoas. Então, eu acho que é isso se falar, é. ok, tá doendo, meu coração tá partido, eu sei que não tem mais retorno, mas eu não vou parar, a vida continua, eu preciso continuar, e eu vou fazer a minha parte para encontrar sentido para viver outra vez. Você ia falar alguma E eu, coisa? e eu acho que é buscar a honra dessa pessoa, honrar essa pessoa que é tão importante, né? Principalmente Uhum, como uma mãe que fez tanto, que se doou tanto.
O que que ela quer agora? Então, no meu conhecimento com a minha mãe, eu ficava pensando, o que que ela quer que eu faça? Uhum. Será que ela vai ficar bem de eu ficar ali chorando, né, desistindo da vida? Não, ela vai ficar mais feliz se ela souber que eu estava continuando, Sim. não é? Então, É. isso também vai nos fortalecendo. Sabe, Uhum. quando você falou da foto que você viu, engraçado, eu tive uma percepção diferente. Se eu vejo essa foto, eu vou pensar assim: essa pessoa está honrando seus filhos. Eu não sei se você sabe da minha história, mas eu perdi 2 filhos. Oh, é? Né? Eu tive Uhum. 2 abortos Uhum. involuntários. Então, eu já Uau. vivi a dor dessa perda. Uau. E sabe o que que eu fiz? Eu precisei passar pelo processo, eu me fortaleci e eu fui ajudar pessoas a superarem a mesma dor que eu tinha vivido. Uau, eu não Então, eu sabia. entendi Uhum. propósito nisso, Uau. sabe? Uau. E eu ainda fiz Interessante. É. um certificado meus filhos, né? Foram um casal e Deus me revelou o sexo e o nome depois. Uau. Então, é Que tão lindo, bacana. é tão É. maravilhoso o que Deus faz no nosso momento de fragilidade, de dor, que quando a gente está sensível para Ele, aí sim a gente pode tomar as rédeas É. da nossa vida, né? Sim. Não gerar essa emoção da raiva que vai nos desconectar, que vai às vezes fazer a gente jogar no outro, né? Uhum. Que não tem Ah, nada a ver com a história. é. Então, é necessário que a gente acolha, é necessário que a gente busque essa força e o propósito disso, porque Uhum. uma hora ele vai ser revelado para nós. E é necessário que a gente, como você falou, encare a nossa humanidade e diga: não, hoje eu só quero ficar quietinha, hoje eu não quero falar com ninguém. Eu É. preciso aceitar a tristeza. Eu só não posso deixar que a tristeza seja a minha fonte de dor, É. né? Porque aí é onde a pessoa vai para a depressão e vai para o buraco. É. Então, se É. eu estou viva, eu faço o quê? Eu cuido de mim. Eu vou me Uhum. amar. Eu vou honrar aquela pessoa que foi. E eu vou buscar como que eu posso honrar essa pessoa, né? Uhum. Então, É. eu acho que esses passos são passos que você vai começar a negociar outro caminho para viver sem a pessoa estar aqui Sim. com você. É. É. E, Existem momentos, deixa só eu finalizar aqui. é. Existem momentos que vai vir um vazio tão grande que eu ficava assim, meu Deus, que vazio, que saudade da minha mãe hoje. Uhum. E aí eu olhava para Deus e dizia assim, Senhor, dá um abraço para mim. Eu não posso Uhum. abraçar, não, mas eu sei que o Senhor pode abraçá-la. Esse conforto de ter um relacionamento com Deus nos faz ter a liberdade de dizer: eu quero abraçar, mas eu não posso. O que que eu Uhum. faço? Eu Uhum. quero ver o rostinho dela, mas eu não posso. Mas Uhum. aí eu lembrava, na pandemia, eu fiz todos os dias um exercício para ela se mobilizar, né? Porque ela É. estava muito paradinha, ela precisava de exercícios, e eu lembrava, nossa, como foi precioso aquele tempo que eu ligava para ela todos os dias Uau. e podia vê-la É. aqui no Uhum. meu celular. Então, é Uau. viver o momento de hoje, se você ainda tem os seus entes queridos aqui, para que a gente possa ser intensa no presente, para quando a gente perder também não gerar essa culpa, não é? É. Uhum. É. É porque é um vazio assim muito forte nessa ausência Muito da forte. mãe e principalmente eu acho que da mãe. Eu lembro que quando a minha também faleceu, eu fui visitá-la, fui visitar meu pai, que eu tinha visto ela fazia poucos, acho que 2 meses, 1 mês e meio antes. Então eu decidi não ir. Mas quando eu cheguei lá, que eu, né, quando eu botei o pé dentro da sala, mas foi um vazio tão grande naquela casa, porque ela sempre saía na porta para receber. E naquele dia ela não foi, só estava meu pai sentado lá, deprimido no sofá, e aquilo foi muito forte. Então, aqueles primeiros minutos, assim, foi horrível andar naquela casa, não vê-la, não ter a presença dela, estava tudo diferente, né? Até a geladeira que sempre tinha lá, as comidas que ela fazia, aquela monte de coisa, tá tudo vazia, né? Foi, assim, uma experiência muito forte. Então, Uhum. é realmente, assim, algo que a gente precisa pensar e valorizar bastante mesmo, né, os nossos pais ou as pessoas com quem a gente convive. Interessante, eu não sabia que você que você perdeu 2 filhos, um casal de filhos. Já Uhum. nos conhecemos um tempo e sinto muito também pela perda, né, e esse é outro tema assim tão difícil de falar porque não existe o termo para que se dá para o pai e uma mãe que perde um filho ou uma filha, né? Uhum. Então não tem.
E, inclusive, esse é um dos temas que eu quero, daqui mais na frente, fazer uma live com os pais que perderam os filhos, trazê-los, assim, para a gente poder conversar e trocar algumas ideias, assim. Acho que vai ser bem legal. De repente, até você poderia ser uma dessas pessoas também. A gente conversa depois, vamos ver. Tem algumas Sim, pessoas que eu sim. já falei com elas, mas de repente, se não der certo, né? Desculpa falar isso, mas aí eu achei interessante essa fala sua. E, né, obrigado por ter compartilhado isso também. A gente tem Muito bem. que fazer um ressignificar, É, sabe, Gilmar? É uma dor tão grande que só quem passa por ela que sabe. E uma das é, coisas que eu ouvi desses grupos que eu participava para trazer a cura e resgatar esse lugar, né? É a pessoa dizer, também não sabia, doutora, é. é a pessoa ouvir assim, ah, não, mas não nasceu, não é a mesma coisa. Não, não, Né? Então, ninguém tem o direito de dizer não, isso para alguém que viveu, que gerou, que sentiu não a pode. emoção, né? Não, Então, a sim, gente escuta cada coisa absurda é. que isso traz mais ainda a rejeição, né? De Uhum, se sim, expor, sabe? certo, Então, foi é, muitas experiências interessantes que eu é. vivi ali com essas mulheres, sabendo o que elas tinham passado e a gente podendo ressignificar esse processo, sabe? É, exato. Então, né, a Sandra dizendo que ela teve com os pais dela, isso aí, sabe? Aproveita o máximo que puder, querida. Exato. Dando continuidade, isso aqui esse é um tema que a gente não consegue esgotar num dia só, e para não ficar muito longo, a gente sabe que o luto não é só a morte de um ente querido, mas também pode ser a perda de sonhos, né, relacionamentos, ou até a própria saúde. E então, a pergunta que eu quero fazer agora para você, outra pergunta, é como podemos validar essas perdas invisíveis, né? Ou seja, perdas de um sonho que a gente teve, essa coisa toda, e encontrar consolo mesmo quando o mundo ao redor não reconhece o que é a dor que nós estamos sentindo. Eu acho que você já falou isso quando falou sobre os filhos, mas explorar um pouquinho mais, porque muita gente entra no luto quando os sonhos não conseguem se realizar, né? Hoje, por exemplo, eu fui visitar um paciente no hospital, eu não sabia, conversando com ele, eu vi que estava meio triste, falei, tudo bem com você? Ah, tô bem, mas ele amputaram a minha perna. Então, eu pude sentir a dor daquela pessoa, era um senhor, né? Rapaz novo ainda. Aí eu falei, que coisa, né? A gente está sempre em confronto ou na frente de pessoas que estão passando por lutos, com umas dores tão grandes, e aí eu fiquei meio perdido, fiquei meio sem saber o que falar, porque o que eu vou falar para um homem que perdeu a perna, que amputou a perna, né? Mas depois Olha acho só, que ele. interessante isso, sabe? Você comentar isso, porque o que que acontece com a maioria de nós? Nós não sabemos o que falar realmente, por isso que precisa do preparo, né? Quando a gente passa, só aí que a gente vai entender mais, porque, ok, eu estudei sobre como lidar com lutos e perdas. Na teoria tá tudo bem, eu sei o passo a passo, mas Hum, quando eu não vivo, eu não hum, posso falar coisas que eu não estou sentindo. uhum, Por isso que é necessário a empatia para entender a linguagem do outro numa comunicação não verbal, né? Então, eu perdi uma perna. Ok, você perdeu uma perna, mas você tem outra perna, você tem braço, você tem o seu corpo ainda. Eu iria para esse lado. Eu iria para o lado da gratidão no que ficou e não no que perdeu. uhum, Entende? é, Porque é um momento difícil da gente realmente saber. Mas se a gente consegue acolher a dor, não sofrer junto com a pessoa, mas acolher a dor. Porque nós profissionais não podemos sofrer junto. Nós uhum, podemos sim chorar junto, nós podemos sim abraçar, mas se a gente pegar o peso para nós, a gente não vai conseguir trazer o não, consolo. não, Né? Então, sim, o primeiro consolo é nós, como profissionais, nós vamos trazer o consolo para nós, para entender aquilo ali. uhum, E ensinar a pessoa a gerar o consolo dela também. Porque, ok, uhum, nós estamos aqui abraçando. Eu sou o meu. Até a minha marca, né? Ela é de acolhimento. uhum, Porque eu estou lidando com a psicologia, com o lado emocional da pessoa. Então, eu acolho mesmo. uhum, Então, a minha, tem gente que fala assim, até a tua fala me uhum, acalma. é, Ok, isso uma habilidade que a gente vai adquirindo. Mas se eu não encontro pessoas que estão me consolando, eu preciso fazer esse papel. Porque às vezes os nossos familiares também vão estar envolvidos.
sim. Os nossos amigos também estão envolvidos na dor. Aham. Então, o primeiro momento que eu acho que é o mais importante é que você e eu possamos nos consolar. Uhum. Quando eu falo nos consolar, é realmente te abraçar, é gastar um tempo de autocuidado, é olhar para você com um olhar de misericórdia e não de desespero, de crítica, Uhum. né? E de culpa, porque muitas vezes a perda vem abraçada na culpa. Sim, Ah, porque sim. a Sandra mesmo falou, eu fui lá no Brasil e aproveitei. E graças a Deus que você foi. Eu senti Deus falar comigo, é para ir agora. Eu Uhum. nunca, Se foi. né, É, tinha tido essa experiência. É para ir agora. Eu deixei tudo, eu vou. é, Então eu obedeci, não sabia o que ia acontecer. Aí lá na frente você tinha sido preparada, legal. né? Joia. Então, eu não É. sei se eu Uhum. respondi tua pergunta. Acho que tá assim, não, bom, sim, entendi. Nós também falando sobre perdas inesperadas e essas coisas todas que a gente passa, e os abalos e tal. Muitas pessoas, quando passam pelas perdas e por essas experiências inesperadas, e às vezes, principalmente com a morte de um ente querido, e muitas vezes a gente vê que até a fé e a confiança em Deus ficam abalados, né? Então a pergunta é: como reencontrar esperança espiritual quando o coração está ferido por algo que parecia não ter explicação? Como que encontrar? Olha só, é interessante você falar isso, porque às vezes as pessoas se afastam de Deus revoltado porque ele levou aquele ente querido, não é? Aham, Agora, Jesus, quando ele veio, ele não veio para tirar a nossa aflição. sim. Ele veio para trazer Aham, salvação, não é? Então tem que estar claro para a gente isso. O nosso relacionamento com Deus é para nos beneficiar tanto na terra, mas mais ainda quando a gente partir daqui, né? É uhum, vida sim. eterna. Aham, Então, como que eu vou me desconectar da maior força e da melhor força que eu poderia nesse momento? Porque uhum. eu ou o Gilmar não podemos tirar a dor do outro, Não. mas o Deus pode arrancar essa dor. Uhum, A minha família toda, eles continuam ainda, porque eles estão lá no Brasil, é mais difícil para eles, vendo a casa, compartilhando ali o dia a dia, né? Eu estou aqui. Mas o que nos une é Deus. O que uhum, nos fortalece mais é Deus. É saber que Deus está nos uhum, confortando na perda, sim. né? Então, o meu relacionamento fica melhor cada vez que eu perco. Quando eu perdi os meus dois filhos, eu me aproximei mais de Deus. Eu Uhum, não fiquei uhum, revoltada com ele. é. Eu me aproximei dele. E é tão interessante porque quando eu lembro que quando eu fui na igreja, depois daquele tempo lá de luto, né, de choro e muita dor, eu voltei na igreja, foi onde eu senti o abraço do Pai. Mas eu Uhum, chorei tanto, com tanta liberdade ali, porque foi o acolhimento realmente, a casa de Deus ali aqui na terra, a igreja representando essa casa, ela nos traz essa conexão sim. também com o Pai, Aham, não só o nosso sim. relacionamento, né? Aham, Então eu acredito que essas pessoas que perdem a fé é porque elas não estavam preparadas. Então, se você que está ouvindo essa live agora ou vai ouvir depois, se aproxime de Deus, porque Ele pode acolher a sua dor ainda mais rápido. Quando eu uhum, perdi o meu segundo bebê, eu senti na pele, eu senti na alma, eu senti no meu espírito, ele arrancando de mim. É tanto que uma amiga uhum, me falou assim: Nossa, você parece que está tão bem. Eu falei assim, porque uhum, Deus arrancou a dor de mim. A é. perda do segundo foi mais rápida do que a primeira, claro, porque eu já Ah, tinha vivido a experiência. ah, Entende? É tão interessante que é inexplicável, às vezes, a gente falando, e de repente não era é. isso que você queria ouvir. Ah, Né? Não você, Gilmar, mas ah, você quem está ouvindo agora. é, é, Mas é algo que a gente é. precisa considerar. Sim, não, porque eu falei, esse é o meu ponto, né? Como a gente encontrar esperança, o conforto, consolo e esperança no meio desses momentos que são difíceis, né? Inesperados, um momento assim de caos mesmo nas nossas vidas, né? Então, a fé em Deus, a fé em Jesus é o que faz a diferença. Eu vejo todo dia no meu trabalho, quando, né, eu estou visitando os pacientes nos hospitais, alguns estão muito enfermos, e quando eles têm fé, que Deus dá a graça, poder estimular a fé neles, eu vejo assim uma mudança muito grande, assim,
né? Ele sai vamos supor, de um e vai para 8, 9, às vezes até 10, assim, já no dia seguinte recebe já alta para ir embora. Outros, no entanto, quando chegam assim, me apresentam, eu sou capelão de mar, não sei o que e tal. Aí dou a introdução ali, a pessoa fala, não, não, muito obrigado, não preciso, cara. Mas você olha para a cara da pessoa, a pessoa tá com a cara fechada, tá com a cara triste, vê depressão nitidamente nos olhos, na cara da pessoa, por quê? Porque não tem esperança, né? Uhum. Hoje de manhã foi tão lindo, encontrei uma senhora de manhã e ela tem acho que uns 80 e pouco, mas aquela visita foi tão boa, eu queria fazer todas as visitas como aquela. Ela estava numa alegria tão grande e eu falei, não, se você parece que tá alegre. Ela falou, tô mesmo, tô no hospital, tô alegre porque eu sei em quem eu creio. Ela começou ministrar no meu coração, falando da fé, da esperança dela, sabe? Aquilo foi tão forte Uhum. para mim. E eu falei, muito obrigado por ter compartilhado. A gente orou junto, tá? Uma graça ela. Então, por quê? A fé, a esperança em Jesus é que faz a É diferença. Nós sabemos isso. que, primeiro, a gente não vai ficar aqui nesse mundo a vida inteira. Se perde um Uhum. trabalho, a gente ora a Deus, Deus vai abrir a porta, conseguir um novo trabalho. Uma das nossas amigas disse que está passando por um divórcio, está difícil. Deus vai dar graça para você, Sim. você vai conseguir superar, né? E procura ajuda, tem a doutora Josi, pode te ajudar, ou qualquer outro profissional, né? E procura ajuda. Com- Põe o coração em ordem primeiro, põe a vida emocional em ordem primeiro, e depois peça para Deus uma segunda chance, mas não sai agora procurando um relacionamento agora, está com o coração ferido, com a vida ainda, né, precisando ajustar. Então, muitas pessoas falham porque elas não põe a vida espiritual, emocional em ordem, já vai para um outro relacionamento, aí não dá certo, aí começa já um ciclo, né, de culpa, de raiva, achando que Deus é o culpado de tudo, né? Eu não sei que estou Uhum. falando isso, mas enfim, essa é a ideia, né? A gente precisa realmente estar firme em Jesus, porque para nós, Jesus é que dá esperança. O Espírito Santo traz conforto e consolo, mesmo com a dor, como aquela senhora estava no hospital doente, não estava bem, mas ela estava feliz, porque ela tinha o conforto e consolo do Senhor, assim como foi para você também com a perda, né, dos seus filhinhos, né? Você quer Uhum. completar? Sim. Sim, sim. Existe também vamos dizer assim, um preparo eu tenho até falado com o pessoal que eu tenho grupos de mentoria, né? Uhum, E eu tenho falado sobre as ferramentas que a gente precisa ter para nos preparar, porque eu dou o exemplo seguinte: a manicure tem uma caixa de ferramentas ali que ela é, usa. uhum, A costureira também, a maquiadora também, até o médico ele tem a bolsinha dele lá de uhum, ferramentas quando ele uhum, vai atender um sim, paciente, não é? Então, nós precisamos ter a nossa caixinha também de sim, ferramentas. E essas ferramentas precisam ter, primeiro, a espada, que é a palavra de Deus. Na uhum, espada, que é a palavra de Deus, a gente precisa conhecer alguns textos chaves para sim, nós. Nos momentos das dores, a gente vai usar. uhum, Por exemplo, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não uhum, se abalam, mas permanecem para sempre, uhum, né? sim, Eu estou desesperada, eu levo meus olhos para o alto e de onde vem o sim, meu socorro vem do Senhor. aham, Eu me revisto com as armaduras de Deus, está lá em Efésios, onde fala da verdade, de você viver a verdade, de você viver a justiça de Deus, de você ter o capacete da salvação com você para guardar os teus pensamentos. uhum, Imagina o soldado. O uhum, apóstolo Paulo, quando fala desse texto, ele descreve aquelas ferramentas que o soldado usava para se sim, proteger, não é? Por que sim, a gente, seres humanos como nós, não temos essa caixinha de ferramentas e nos preparamos uhum, espiritualmente ou sim, emocionalmente? Então, emocionalmente, eu preciso blindar a minha mente, eu preciso estar renovando os meus pensamentos, eu uhum, preciso estar com um pensamento positivo, olhando para a vida e ver as coisas boas da vida, não só as perdas, não só o que não está dando certo. Eu preciso me fazer perguntas inteligentes para dizer: por que, que eu estou passando por isso agora? O que, que eu aham, posso aprender com isso? Você tinha falado de sonhos. Quando eu não consigo realizar um sonho, eu costumo dizer assim, ó, você pode ter até 100 anos de idade, ou 120, porque diz que o homem vai viver até 120 aham, anos. Você pode realizar o seu sonho no último dia de vida. Eu tive uma experiência com uma colega de classe de mestrado, que ela tinha 70 anos na época, quando eu estava ainda
no meu mestrado, e ela disse, eu estou realizando um sonho, fiz o meu mestrado, o que eu vou fazer com ele? Eu não sei, já tenho 70 anos, mas eu estou Uhum. celebrando essa Ah, conquista, né? interessante, Então, né? a qualquer momento da vida, a gente pode realizar um sonho que Sim. ficou guardado há É. muitos anos atrás. Eu Ah, estou realizando um sonho de uma pessoazinha que está aqui, vou realizar junto com ela, e a uhum. gente está tirando da gaveta dela alguns projetos que ela tinha deixado por 20 anos. Sim. Então, hoje nós temos oportunidade de realizar juntas, sabe? Amém. Outro dia também, eu estou ali com uma outra pessoa que está realizando um sonho. Ela tem 69 anos, ela é uma das minhas mentorandas, e ela tem um sonho de escrever um livro. Eu estou trazendo um livro coletivo e trouxe ela para dentro desse livro, para ela Uhum. realizar o sonho Que dela. benção, que Então, maravilha. essas coisas que Deus traz para a gente é muito precioso. Então, a gente vai Uhum. encontrar pessoas que vão ser usadas por Deus para realizar os sonhos para Sim, nós, sim. não é? Amém. Legal, Então, a maravilha, que gente pode benção. se motivar cada dia com isso. Mas a Uhum. gente precisa de, só completando aqui, a gente precisa ter essa caixa de ferramentas. Então, talvez o mais precioso dessa live para você hoje é isso. Mantenha uma caixa de ferramentas onde você é protegido espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Amém. Gostei da caixa de ferramenta. Boa figura que está usando. Deu umas cortadinhas aí, mas eu espero que fique tudo legal. É isso mesmo. Deus, né, nunca permite os nossos sonhos morrer, é verdade, Exato. dizer uma antiga É isso canção. aí. Dando mais rapidinho, nós tempo está passando, mas eu gostaria de mais algumas coisas rápidas aqui. Primeiro que nesses momentos de adversidade, luto, né, às vezes vem uma mistura de culpa, raiva, confusão e até desespero. Como a pessoa pode navegar por esse estranho ou por esse emaranhado emocional sem perder a essência de si mesmo, né? Sem perder o seu ser, né? Porque cada um de nós tem uma essência, tem um ser. Como que a gente consegue navegar no meio da culpa, da frustração, desse emaranhado da vida? Eu acho que é saber ressignificar a história. Ah, boa palavra. Aham. E quando a gente pensa em ressignificar, a gente pensa primeiro em aceitação pela situação, não pela a tragédia em si, né? Mas pela situação. É como se aqui na Flórida a gente tem esses furacões aí. O Uhum, furacão vem, o que a gente pode fazer? A gente pode se preparar conforme nós somos instruídos, uhum, mas a gente não pode fazer mais nada. Quando passou o último furacão aqui, a gente sentia a casa bater, balançar, né? Aquele é, vento, as plantas, as árvores voando assim, com muito barulho. A única coisa que a gente pode fazer é pedir paz de Deus para descansar naquele momento, que a gente não controla. Então, não. a fúria da natureza a gente não controla. O que a gente não controla na nossa vida? A perda a gente não controla, mas a gente controla nós mesmos. Então, Uhum, quando a gente aceita, aconteceu, por mais ruim que seja a situação. Vamos voltar para essa pessoa que você disse que visitou. Ele perdeu a perna, ele não controla mais. Mas agora ele precisa conviver sem a perna. é, E a gente tem testemunhos de pessoas que convivem sem dois braços e sem duas pernas, né? Tem um pregador aí que ele dá palestras incríveis e ele uhum, construiu uma família sem braço e sem perna. Então, exato. eu e você, às vezes, somos ingratos pelo que nós temos, tudo certinho, né? Porque a gente Uhum, talvez não pensa tanto quando a é, gente não tem. Mas quando a exato. gente perde, a gente vai sentir a falta. É. Então, se a gente aceita o momento da tragédia como algo que faz parte das adversidades da vida, é muito mais fácil a gente passar e lidar Sim. com a situação. Ah, muito bom. Ressignificando, então. É, muito bom, gostei dessa boa explanação. Muito bem, sei que o nosso tempo está passando, mas eu tenho mais uma perguntinha. É possível encontrar beleza no meio da dor? Agora eu sei que você permitiu que eu falasse, perguntar sobre a sua experiência de dor, quando você esteve hospitalizada e tal. Eu sei que foram uns dias difíceis para você. Como Uhum. que você encontrou beleza no meio da dor, no meio do inesperado que você passou? Assim, um resumo. Nós já estamos com 40 minutos de fala aqui, mas para a gente já ir finalizando. Olha só, a minha experiência, claro que tem pessoas aqui que não conhecem, né? Então, eu passei por quase a morte, né? Realmente visitei
ali uma situação que parecia ser simples, mas não foi. Fui para uma emergência, da emergência já fui para a sala de cirurgia. E ali, no outro dia, o cirurgião falou comigo que realmente foi bem difícil, quase que eu ia. E naquele momento ali, quando eu cheguei no hospital, eu já estava entrando em transe, porque a médica pergunta assim, a médica não, a enfermeira diz assim, você fala assim mesmo? A sua fala é assim? Eu falei assim, como assim a minha fala é assim? A minha fala estava pausada, né? E ela falou assim, não se preocupa não que a gente vai te dar um calmante para o seu estômago acalmar e o médico e o cirurgião poder fazer a cirurgia. Ok, naquele momento eu entendi, algo muito sério está acontecendo aqui. Talvez eu já esteja me despedindo, eu já estava ali nos últimos momentos mesmo. Por isso que eu fui direto para a mesa de cirurgia. Agora, quando eu estava no hospital, algo muito especial aconteceu comigo. Eu estava com muita dor, muito desconforto. E naquele momento da dor e do desconforto, Deus me trouxe uma ideia de começar a falar com os meus órgãos. E aí, para eu ir no banheiro fazer a minha necessidade de um xixizinho já era tumulto, era dor demais. E o que o cérebro faz? Ele nos tenta evitar a dor. Ou seja, ele retira a urina para sair. E aí doía mais. Então, o que Deus me deu de estratégia? Eu vou começar a falar com os meus órgãos para eles me ajudarem. E eu falei para meu marido, olha, não pense que eu estou doida. Isso é estratégia de Deus para mim. E eu sei, baseada na neurociências, que isso funciona. Sim. Então, eu vou aplicar aqui. Comecei a falar com o meu cérebro que estava tudo bem, eu sentia aquela dor. Comecei a falar com meus rins, comecei a falar com todos os meus órgãos que eles precisavam me ajudar. E a gente tinha que trabalhar em conjunto ali, em parceria. E fui fazendo isso. Daqui a pouco foi diminuindo a dor. Eu estava sentada no vaso, esperando ali, nem sentada direito. Meu marido me segurava porque eu não podia sentar, né? Eu estava toda inchada, inflamada, com aqueles, né? Todo aquele material que a gente tem ali, do IV que a gente tem que segurar ali. E naquele momento veio a paz de Deus em mim e a estratégia do alto. É tanto que depois eu com dor, o médico falou assim, eu falei, quando que você vai me liberar? Ele falou, só quando o seu organismo começar a funcionar. Eu falei assim, eu preciso fazer a minha parte. Claro. O que eu faço para ele funcionar? Você precisa caminhar. Eu não conseguia nem ir no banheiro, imagina caminhar. Mas eu falei para mim mesma, eu vou caminhar, porque eu preciso fazer a minha parte. Sim. Nesse momento vem a força de Deus em nós e vem o preparo. Olha isso, o Instagram de novo aí. Celebrando com você a sua vitória. Celebrando, exatamente. E aí eu comecei, meu marido me ajudava a sair do quarto e devagarinho eu fui caminhando. E aí todas as pessoas à volta estavam ali observando a minha atitude. É tanto que veio a mulher lá responsável pela mobilidade e me parabenizando porque eu estava me esforçando. Com um dia depois, eles liberaram para mim um pouquinho de comida. Eu já fiquei feliz. Então, eles foram vendo o meu esforço e o meu organismo começou a funcionar. Então, primeiro é a fé. Depois é a nossa parte. Nós somos responsáveis pelo resultado que nós queremos na nossa vida. E eu não queria ficar ali. Meu cachorrinho estava em casa sozinho, nunca fica sozinho. E eu fui motivada também pelo cachorrinho, porque eu queria que ou o marido ou eu viesse buscá-lo. Então, são tantas coisas que a gente pode tirar de bom nesse momento de dor, não olhando só para a dor, porque mesmo no momento crítico que eu estava, eu consegui superar a minha mente. Mas por causa do preparo. Por isso que é importante essa caixa de ferramentas e a gente poder usar. Porque assim, quando eu vim para casa, aí eu vivi outra fase. Foi até que eu te liguei, pedi a oração também para você. Porque a gente precisa de pessoas espirituais, de amigos que a gente possa contar, né? De pessoas que naquele momento vai entender o que você está passando, de líderes espirituais, de profissionais. Então, tudo isso eu busquei. Porque eu estava no momento de recuperação, não podia fazer mais nada, tinha que estar ali, passando ali um mês para me recuperar, para que aqueles pontos, o inchaço, tudo né, voltasse ao normal. Tudo isso. Ótimo. Eu precisei o quê? Ressignificar também a minha parte emocional, que viveu o trauma e uma situação que aconteceu aqui em casa, eu percebi que eu ia estar
predisposição de ter um PTSD, um evento pós-traumático, ou Uau. seja, algo de impacto veio na minha vida e eu precisava entender como que estava funcionando a minha mente naquela hora. Ok. Precisei ressignificar o processo. Ótimo. Senão eu poderia ter ido para talvez, né, ficar realmente com esse PTSD. Uhum. Ó, obrigado pela resposta, muito boa. Gente, eu sei que nós estamos já chegando quase no final e tá uma conversa muito boa, se bem produtiva, eu creio. E talvez assim, ouvindo você falar, em outras palavras, que a gente encontra conforto, consolo, quando a gente toma as decisões na mente de crer, para que a gente crê, a gente confia e nós vamos fazer a nossa parte. Ou seja, nós vamos orar, mas nós vamos trabalhar em parceria com Deus, trabalhar em parceria com o Espírito Santo. Eu sempre Isso. falo para os meus pacientes quando estou trabalhando lá, e alguns que eu tenho também que eu trabalho online, que tudo começa onde? Aqui na cabeça, são as decisões que a Isso. gente faz, né? Porque Exato. a fé tem que ser uma fé positiva. Às vezes, no geral, todo mundo tem fé, mas quando a gente precisa realmente botar em prática, aí alguns acabam dando aquela, né, aquela dúvida. Mas que joia. Então, pensando assim, para a gente finalizar, doutora Josi, para aquela pessoa que está nos assistindo, ou que vai nos assistir mais na frente, porque vai ficar gravada a nossa live, já falamos, né? E que sente que não tem mais forças, não tem, perdeu tudo, não vê mais sentido na vida, a pergunta é: qual seria a sua palavra de encorajamento e esperança para que ela saiba que ainda há caminhos de restauração? Para a gente Olha, fechar. eu quero deixar aqui para você que busque apoio. Você não precisa passar sozinha. Uhum. Eu sou uma profissional da área e mesmo assim eu busquei apoio, porque mesmo a gente preparada teoricamente, né, a gente se prepara de várias formas, são anos de estudo e de pesquisa, mas nós temos um lado humano que Humano, sim. precisa de um outro. A gente Uhum. precisa do outro para superar muitas coisas na nossa vida. Então, primeiro busque apoio, se permita sofrer, mas não vá não mergulhe na piscina do sofrimento, Uhum. tá? Cuide de si, se ame nesse momento, cuide de você, celebre os pequenos passos que você conseguir dar, porque às vezes você não estava nem levantando da cama, aí você consegue Uhum. levantar. Então, celebre É. isso, né? Se você não estava conseguindo tomar um banho, chama uma amiga para dar um banho para você, né? Compartilhe essa fraqueza, esse momento ali que você está passando, porque às vezes você vai ser tão fortalecida. E, Uhum. e outra coisa é não se apresse. Não se apresse para o seu processo. Só não fique de braço cruzado. Como, né, a gente falou aqui, eu precisei de ação. Uhum. Eu precisei de acessar a minha fé e ter Uhum. ação. O Sim. que eu queria? Eu queria ficar naquela cama mais tempo ou não? Eu queria ficar comendo ali um chicken broth Uhum. né, da semana? Não. Eu queria sair dali. Então, a mente focada no que eu quero, ela pode ajudar ainda mais. Ótimo, Então, sim. é um momento difícil, mas é possível passar, porque muitas pessoas passam, né? Não foi só uma vez que aconteceu isso, e sempre vai acontecer, porque as adversidades fazem parte da Fazem vida, parte. mas como a gente passa por elas é que faz a Então, diferença. eu estava pensando aqui que a dor, ela não é ruim. A dor física e a dor Não, emocional, ela não é ruim, certo? ela não é ruim, porque ela acaba sendo nossa amiga, para dizer Hum. assim, ó, você é mais forte Ah, hoje, eu sou mais ah, forte. E eu ainda saí gostei. com um propósito maior ainda, sabe, Gilmar? Depois desse meu episódio de quase morrer, eu Ah, abri ainda mais o meu leque de sintonia com Deus e estou mais focada no meu propósito de vida. Eu amém. lancei um movimento Mulher de Impacto, onde a mulher impacta a outra mulher ou o seu ambiente de forma positiva e não de negativa. Então, nós estamos escrevendo um livro, vai começar com 15 mulheres escrevendo esse livro Uau. coletivo, contando as suas histórias de superação. Olha aí as escritoras junto aí Ah, tá aí. comigo. Vou te E, fazer o e sino do elas, diabo, é verdade. Aham, exatamente. E é. é assim que a gente vence. Então, cada vez que eu passei alguma perda na minha vida, eu vim mais forte. Amém, que legal, tremendo. Então, tá aí, gente. Olha, você que está passando por lutas, dificuldades, passando por lutas e perdas, não é o fim, não é o fim da Tem sua esperança. jornada, não é o fim da vida, certo? Então, existe
sempre existe uma segunda chance, uma segunda oportunidade, e a gente pode sair mais forte, como a Josi disse, né, que ela aprendeu, o tempo que ela teve ali no hospital, tudo que ela passou, então fez dela, está fazendo dela que é uma versão melhor do que ela era Ainda. antes, né? Exatamente, é Que isso bom, aí. né? Então, fico feliz saber que, né, que você está bem, que as coisas vão estar melhor ainda, ajudando muita gente. Então, esse é meu. Eu tenho aprendido muito com o luto, continuo aprendendo. Só corrigindo um pouquinho aqui daquele senhor que eu visitei que perdeu a perna, e na hora eu não falei, você falou, quero só reforçar, você falou certo. Ele falou assim: olha, mesmo eu estando aqui sem uma perna, mas eu tô bem, ainda tenho outra para poder andar. Eu achei Ah, bonitinho ele falar isso. Não sei se ele, na hora ele levou um isso. susto assim, ele percebeu, mas ele deu essa consertada. Eu estava pensando, ele disse que roubaram-se o relógio, uma frase que a gente ouvia antigamente, né? Mas a mão ficaram, né? Ou roubaram-se os anéis, ficaram os Isso. dedos, né? Então, graças a Deus que tem uma perna com o auxílio de uma coisa física e vai poder andar. Ou seja, o que eu quero dizer para a gente finalizar, mesmo que você tenha passado por alguma perda, algum luto na sua vida, ainda não é o fim. Isso Isso. pode ser um recomeço mais forte, vai fazer de você uma pessoa melhor, mais experiente, com mais bagagem, com mais recursos para ajudar outras pessoas. Então, esse é meu grande objetivo nessas lives, é ajudar pessoas. Com Então, certeza você está ajudando, viu, Gilmar? Eu tenho amém. certeza, essas mulheres aqui, o pessoal que está passando, é mais mulher aqui do meu lado, porque Né? né, eu alcanço mais mulheres. Mas com certeza, tudo que a gente falou aqui pode encorajar você também, dizer que Sim. é possível para você também, porque foi para mim, é Amém. para as minhas clientes, é para todas as pessoas que a gente, né, tem contactado, tem se relacionado, e todos nós estamos passando um momento desafiador. É Sim. incrível, quando a É. gente vai conversando com um e com o outro, cada um está passando alguma coisa ruim. Então Hum. não pense que é só com você que Não, está não é. acontecendo, É, né? exato. Essa é boa palavra final, exato. Gente, então tá aí, olha, doutor Josi, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, o seu Instagram é doutora Josi, doutora.josi Oliveira, é isso? Isso, doutora.josie, né? Josie Oliveira. Oliveira. Segue Ah, lá, gente, que tem muita coisa lá. Sempre, todas as sextas-feiras eu faço live. Amanhã eu não vou fazer, porque hoje a gente está fazendo, vou precisar ir no dentista amanhã. Mas a gente toda semana está passando lá, deixa conteúdo, deixa Reels. Pode amém. abusar do conteúdo, porque é gratuito para vocês. Amém. Amém. Tudo podemos naquele que nos fortalece, é verdade. Então, eu quero agradecer também vocês que estiveram. Eu só quero falar para vocês, tem um e-book que está aqui, se você entrar na bio aí do Instagram, do meu Instagram, você vai encontrar, está em português, espanhol e inglês. Então, se você gostaria de conhecer mais sobre o tema lutos e perdas, dá uma olhadinha lá, está super barato, é mais barato do que um café, tanto aqui nos Estados Unidos quanto aí no Brasil, tá, gente? É um preço assim bem irrisório. Maravilha. Então, é um livro digital, você pode colocar no seu celular, no seu computador, no tablet, onde você quiser. Tem muita coisa boa lá, que com o tempo, né, eu quero conversar ainda, inclusive, sobre esse tema, sobre, né, a morte dos filhos, né? Tem um capítulo específico lá sobre isso. Deus, Muito muito bom. obrigado mais uma vez, obrigado vocês que esteve Eu conosco, vocês agradeço. que vão assistir. Então, seu goodbye, se quiser falar aí, dá uma boa noite para encerrar. Eu quero agradecer por estar aqui, agradecer cada uma de vocês e também dizer que se vocês quiserem adquirir esse meu guia, ele tem a parte emocional, saúde mental e tem 21 dias de devocional também. Você pode adquirir Legal, no ótimo. Amazon. Se Uhum. quiser, é só mandar um recadinho lá para mim que eu te dou o link. Eu tenho certeza que Deus vai tocar na sua vida também. As pessoas Amém. que têm lido têm dito que é uma conversa de terapia Legal, quando olha elas aí. estão vendo, Uhum. tá bom? E Gente, vai lá agradecer a então. você, viu, por estar Não, aqui. eu que agradeço você dedicar esse tempo da noite, tá aí aqui com a gente. Então vai lá, entra em contato com ela, fica à vontade, se precisar de terapia. Se quiser falar comigo também, pode mandar mensagem aí no inbox que eu vou responder. Gente, fica com Deus, uma boa noite. Quinta-feira que vem eu vou estar de volta, se você estiver disponível. Será um prazer tê-los aqui. Beleza? Fica na paz, um grande abraço e Deus conforte, console e ajude cada um de vocês se alguma coisa acontecer inesperadamente. Amém? Fica na paz. Muito obrigado, Josi. Fica com Deus. Até mais. Tchau, Alô, gente. tchau. Tchau, tchau.